Então, pessoal, sejam bem-vindos ao Biologia Épica, esse novo tipo de vídeo que é o Biologia Épica News. São novidades e curiosidades que eu vou trazer, assim, dentro da demanda que seja possível eu fazer novidades e curiosidades sobre ciências e principalmente sobre biologia, porque eu sou biólogo, tá? E para essa estreia desse tipo de vídeo, eu encontrei uma novidade completamente épica e bacana e foda sobre biologia. Então, vamos direto ao assunto, sem muita enrolação, tá bom? Sobre o que é. É uma tal de divisão celular assintética. E por que isso é tão épico? Porque nos livros de biologia a gente tem dois tipos de divisão celulares, mitose e meiose. E para complicar a vida do estudante, descobriram uma terceira forma de divisão celular que eu vou mostrar para vocês aqui, tá bom? Então, o que acontece? Já faz uns 180 anos que descreveram dois tipos de divisão celular, a mitose e a meiose. Para a gente entender do que a gente está falando, eu trouxe aqui uma figura da mitose. O que é? É uma divisão celular mais simples que acontece nas células somáticas do nosso corpo. E de forma resumida, como é que funciona? A gente tem a célula-mãe, a gente tem uma replicação do DNA, o DNA tem que ser sintetizado, tem que ser duplicado, essa quantidade de DNA, que forma nos cromossomos cromátides irmãs, tá bem? E na divisão celular essas cromátides irmãs são separadas, tá? Para gerar duas células filhas com a mesma quantidade de DNA, uma célula diploide, forma uma célula diploide, para as células somáticas do corpo, ok? O segundo tipo de divisão celular é a meiose, que são o tipo de divisão celular que faz os nossos gametas, né? Não só os nossos, dos animais, até de vegetais, né? E a meiose, o que é, resumidamente? A meiose consiste em duas divisões celulares consecutivas, uma que vai se separar cromossomos homólogos, depois numa segunda divisão vai se separar cromátides irmãs e o resultado vai ser bem diferente da mitose. A gente vai ter 4 células filhas haploides, N. A gente tem uma célula diploide, no início de todo esse processo aqui de formação de gavimeta a gente vai ter 4 células haploides. Nesses dois tipos de divisão celular, mitose e meiose, a gente tem que ter uma replicação, uma duplicação do DNA para esse processo funcionar e ter esse resultado de células diploides na mitose, haploides na meiose. E que esses caras estão arrumando confusão, mas é uma confusão que é bem legal para os alunos, que provavelmente ano que vem ou nos próximos a gente vai ter mais um tipo de divisão celular para estudar no colégio ou para o vestibular e na faculdade, né? Mas não entre em desespero ainda, porque esse terceiro tipo de divisão celular ela vai ser bem mais simples de estudar e de compreender. Essa bagunça aqui que é a meiose, que todo mundo toma um pau para entender, não vai acontecer esse tipo de coisa, não vai ter prófase, metáfase, telófase, leptófase, zigóteno, paquíteno da meiose, esse monte de conceito, tá bom? Então, o que é essa tal de divisão assintética? O nome é mais complicado, mas assim, os caras descobriram nas larvas de um peixe que se chama de peixe zebra, que as células epiteliais elas se dividem sem duplicar, sem a replicação do DNA na intérfase e na fase S, que é a fase de síntese de DNA. E então eles estão chamando desse tipo de divisão, esse novo tipo de divisão celular, de divisão assintética, que é uma divisão que não há síntese e replicação de DNA antes de ocorrer a divisão celular. Então por isso que é uma descoberta épica, como eu já disse, há 180 anos descreveram mitose e meiose e esse ano descobriram um novo tipo de divisão celular que nunca tinha sido descrita anteriormente. Foi publicado um artigo científico com essa demonstração, que é esse aqui, que eu achei na Nature, mas eu só pude ler o resumo porque na Nature aqui ele disponibiliza o resumo e tem que pagar $30, $32 para ler o artigo inteiro. Então eu vou ver se eu consigo, alguém consegue baixar para eu ler, para a gente ter mais informações sobre essa situação aqui. E uma coisa legal que eu consegui pescar o zebrafish nesse artigo é que ele faz uma descrição até de uma aula que eu dei essa semana, que eu sou professor de um cursinho, tá, que fala sobre transporte celular e canais com portões mediados por tensão. Eu achei isso muito interessante, porque eu dei essa aula essa semana. A gente tem
no transporte celular. A gente tem esse tipo de transporte, que é transporte facilitado por canais, onde a membrana plasmática apresenta umas proteínas aqui, que são canais para passagem de substâncias, e esses canais podem ter portões, pode ser fechado ou aberto, dependendo de alguma situação. Existem alguns tipos, tem canais mediados por voltagem. A gente tem aqui um exemplo de uma membrana polarizada, o canal está fechado, daí quando tem um impulso elétrico, tem uma despolarização da membrana, esse canal abre, tem passagem de íons aqui, não vamos entrar em detalhe isso agora, né? Existem portais com ligante, que tem uma molécula que a gente chama de ligante, quando se liga, quando ela está disponível no meio extracelular, esse canal abre, então uma regulação de substâncias que pode passar ali. E teve um terceiro tipo, que eu até comentei com os meus alunos, que existe um terceiro tipo, que é o de portão de tensão. Essas proteínas, caso tenha alguma tensão, elas podem abrir e fechar. E é justamente o que eles falam aqui sobre tensão nas células epiteliais, onde é que é encontrado esse tipo de divisão celular. Então eu vou mostrar rapidamente como é que funciona essa tal de divisão assintética. Para contextualizar a coisa, qual o método, o que eles fizeram? Eles analisaram as larvas, que são uns bichinhos bem pequenininhos do peixe zebra, tá? E eles conseguiram marcar cada célula epitelial da superfície do peixe, marcar coloridamente e conseguir traquear, conseguir ver qual a evolução dessas células com o passar do tempo no desenvolvimento desse animal, o crescimento dele. Esse aqui é o Dr. Shen, o cara o líder que descobriu esse negócio. Valeu, Dr. Shen. Ferrou a vida dos alunos, mas eu achei muito legal esse trabalho. Daí, o que acontece nesse tipo de divisão celular? A gente vai ter aqui 2 cromossomos, a célula diploide 2N igual a 2, tá? Quando ela vai se dividir, não existe a replicação do DNA, ela simplesmente se divide e separa os cromossomos homólogos, que era para acontecer esse tipo de coisa lá na meiose. Então, realmente é uma divisão celular muito distinta daquela que a gente conhece. Não tem replicação e separa o cromossomo homólogo, não quer nem saber o que vai acontecer depois. A gente vai ver algumas consequências disso. Daí aqui, o que eles fizeram? Eles conseguiram, cara, olha que foda isso aqui, ó. Eles marcaram cada célula epitelial do zebrafish para analisar como que é o desenvolvimento, a divisão celular desse tecido epitelial de revestimento. Então, dando uma olhada rapidamente de como funcionam algumas características, a gente tem aqui, ó, uma célula, tá? Se divide em duas e se divide mais em duas, são geralmente duas divisões celulares consecutivas, uma célula formando 4 células muito rapidamente. Isso que é o esquema desse negócio. Então, como eu tinha dito antes, vai ser bem mais fácil estudar esse tipo de divisão, porque em palavras na linguagem comum é uma esculhambação essa divisão celular. Ela é rápida, ela é rushada e tem uma razão dela ser assim. Ela é tão rushada, ela é feita tão nas coxas, de forma tão rápida, que eles identificaram muitas falhas na divisão celular onde ocorre essa divisão assintética. Por exemplo, deixa eu achar aqui. Isso aqui é uma marcação do DNA, dos cromossomos, tá? E eles demonstram aqui as falhas na separação do material genético. Olha aqui, ó, a célula está se dividindo. Pedaço de cromossomo, de DNA, fica largado, que era para estar tudo junto, empacotado. É como eu disse, é uma divisão celular rushada, meio que feita nas coxas. E elas apresentam um monte de falha. E será que isso não tem nenhuma consequência? Calma que eu vou chegar lá. Aqui um outro exemplo, ó, tem material genético que é para se separar bonitinho entre as duas células. A gente pode notar ali que ficou pedaço de cromossomo chegando depois na divisão celular. Então esse tipo de coisa nunca foi, é incrível, esse tipo de coisa nunca foi vista, documentada pela ciência. Existem até casos, e esse negócio é tão louco que existe até casos que a célula simplesmente desiste da divisão celular, ele morre, não, ela volta a ser o que ela era. A gente pode ver aqui, a gente tem essa célula, ó, vamos ver aqui no 2, ela se divide, opa, não, deu errado, deu ruim, voltou a ser a célula diploide normal. Cara, isso é uma loucura, né?
Então, fazendo o fechamento então dessa divisão assintética, essa divisão celular assintética, qual é a conclusão que esses caras chegaram? A larva desse peixe tem um desenvolvimento muito rápido. E ele precisa de células epiteliais na superfície. E para conseguir acompanhar esse desenvolvimento rápido, as células têm que se dividir muito rápido. Tão rápido que a célula não se dá trabalho de fazer a replicação do DNA, separa o DNA de qualquer jeito, porque essas células vão ser substituídas em poucos dias ou semanas, já vão ser substituídas por células com divisão celular completamente normal. É só um estágio do desenvolvimento desse animal que isso ocorre. Uma consideração bem legal, porque isso é um exemplo de ciência básica, ou seja, eles não estão estudando uma doença, alguma coisa com uma aplicação óbvia ou comercial. A gente sabe que existe preconceito sobre ciência básica, mas os caras estão pesquisando só por curiosidade e isso não vai trazer benefício nenhum. Não, esses caras estão mudando o mundo. Mesmo que muitas pesquisas não sejam óbvia a aplicação, mas o conhecimento que é gerado pela ciência básica é utilizado na ciência aplicada, na biotecnologia e por aí vai. A gente não teria, por exemplo, engenharia genética, biotecnologia, organismos geneticamente modificados se não houvesse, antes disso, estudos de ciência básica, tá bom? Dúvidas que surgem também, como é que essas células são substituídas? Não pode gerar células cancerosas, é a apoptose, que é um mecanismo que substitui essas células. Talvez tenha alguma coisa naquele artigo, mas como eu não consegui ler ele ainda, eu não sei dizer se eles já têm alguma ideia sobre essa questão, né? A gente também pode pensar qual que é a viabilidade dessa célula, se ela se divide sem replicação e os cromossomos se dividem de qualquer jeito, fica pedaço de cromossomo que às vezes não deve nem entrar na célula, que vai ter genes ali. Isso é bem interessante de se pensar e de se pesquisar, talvez seja os próximos passos que a equipe pode tomar para descobrir, mas até o momento a explicação que se tem é que precisa de uma divisão celular muito rápida para manter a superfície celular adequada para o desenvolvimento do peixe. E como existe esse estresse de tensão, que o organismo está crescendo e as células estão se expandindo, é que talvez é isso que dispara aqueles canais com portões por tensão e vai disparar genes que vão fazer essa loucura, que é essa divisão celular sem sintetizar DNA. E por último, como foi descoberto num vertebrado, num cordado, num peixe, é muito possível que esse tipo de divisão celular possa ser encontrado em outros organismos, inclusive em seres humanos. Então, para os próximos anos, a gente vai ver se o nosso próprio corpo apresenta esse tipo de divisão celular, talvez até lá na embriogênese nossa, e juntando tudo isso faz ser essa uma descoberta completamente épica, completamente massa de saber. Então, pessoal, o que eu tenho a dizer, valeu, obrigado por ter acompanhado e a gente se encontra por aí falando de ciência e de biologia. Esse foi o Bioépoca News número 1. Falou!